Hello, people! This is Giovanna e nós estamos aqui para mais um episódio de Chocolate História. Nosso podcast que ama história e que ama chocolate. Ou que ama chocolate e que ama história. Tanto faz a ordem. Importa é que nós amamos os dois. Esse é o episódio 7! Gente, eu vou ser bem clara com vocês. Não era pra eu estar fazendo esse episódio, não era pra ter nada essa semana. Mas eu não consegui. Eu precisava gravar, eu precisava falar e trazer o que eu planejei, o que eu pesquisei, porque o meu dente siso tá pulando pra fora da minha boca quase. E a situação tá complicada. Era pra eu ter arrancado hoje, mas eu pedi pra médica pra arrancar só segunda. Enfim, que hoje não ia dar. Enfim, anyway. Mas assim, eu tô dando uma explicação do porquê. Vocês vão ver que a minha voz não tá 100%. De eu estar também não falando tão e também, enfim, né, do motivo. Caso semana que vem não tenha, o que eu acho bem improvável, vocês já sabem, porque eu ainda tô com ponto e não conseguindo falar. Mas como é só um, e vou ficar uma semana, né, tranquila, e sexta-feira acho que já tudo volta ao normal. Só que essa vai ser um pouquinho mais complicadinho, eu espero que vocês tenham paciência comigo e que vocês entendam que eu gosto muito de fazer isso, é por isso que eu estou aqui agora. Tô sentindo um pouquinho de dor, mas eu não tenho muito o que fazer. Porque eu pedi, ela falou, olha, você vai sentir, você tem certeza? Tenho. Pode ser segunda? Ela falou, pode. Então, segunda-feira eu arranco o dente. E trago um novo companheiro pra gente, pra acompanhar nossos podcasts. Todas as sextas-feiras. Gente, vamos lá. O chocolate de hoje é o bis também, como deu igual da última semana. Mas dessa vez seria o bis extra. Lembra que eu falei da última semana? Pega uma caixinha, né? Come um pouquinho nesse episódio, um pouquinho no outro. Então, reserva essa caixinha pra você comer no próximo episódio e compra um bis extra. Que é um dos bis. É melhor que o bis caixinha. Porra, é muito bom aquele chocolate, meu Deus do céu. Nossa senhora, é muito bom. Tem extra chocolate, tipo, é muito melhor que qualquer bis, qualquer coisa que possa comer assim, né? Nesse nível. Parecido com waffle. Enfim, é muito bom. E por que eu tô trazendo esse bis extra? Eu até tô usando um trocadilho com esse nome, né? O bis, porque a gente já tá usando, né? E o extra é que vai ser tipo como se fosse um episódio extra esse. Também um dos motivos pra eu estar fazendo um episódio assim é também porque vai ser um episódio mais tranquilo, de certa forma. Eu achei que seria, mas depois eu vi que é coisa pra caramba também. Aí eu fiquei meio, ai, o que eu vou fazer? Mas agora eu já tô aqui. E também porque meu namorado pediu pra ser esse tema. Ele é uma pessoa que tá sempre me acompanhando, que tá sempre comigo. E é um tema que todo mundo gosta, uma pessoa que todo mundo gosta. Todo mundo tem interesse, que já viu o filme na sessão da tarde. Então por isso que eu também quis fazer. Que é sobre o William Wallace. O nosso. Como é que é o nome do filme, gente? É Coração Valente. Né? O nosso Coração Valente. William Wallace. WW pros íntimos. Ai, meu Deus. Então vamos falar de William, pra vocês não ficarem muito tempo escutando essa voz de uma pessoa que tem um dente siso gigante dominando a boca. Vamos lá. William Wallace. Gente, eu falei William Wallace umas 5 vezes, né? Enfim, anyway. Em escocês gaélico, que é tipo um escocês meio galês, a gente chama de William Wallace. Ou em francês normando, a gente chama de William Le Wallace, né? Eu trouxe essas duas variações do nome porque eu achei realmente bonito a forma de falar, né? Como se torna, apesar de ser diferente, é bem parecido com o que é hoje, né? Com o que a gente fala hoje. Ele nasceu em 1270. Tá? Não tem data de nascimento, não tem nada assim. Brasil. Só gravo a data, o ano, né? E Brasil. E morreu no dia 23 de agosto de 1305. Tá bom?
William, ele era um nobre de pouca proeminência, tá? E a gente não sabe muito sobre a vida pregressa dele, né? Quando eu falo vida pregressa, eu falo vida antes da Guerra da Escócia, né? Guerra de Independência ou Guerra de Libertação Escocesa, anyway. A gente não sabe muito sobre isso. Ele tem muito da vida dele contado em um poema épico, né? Medieval, de Blind Harry. Mas só que esse poema foi feito um século depois da morte do William. Ele morreu em 1305 e o poema foi feito no século V, que é um século depois, que é 1400 e pouquinho, né? Então isso dá um tempo muito grande para o poema ser tão fiel à originalidade da história de William, tá? Então, eu não vou trazer muito como parâmetro esse poema aqui na história, porque se for para falar de coisas que não se tem razão, que não se tem certeza, que não se tem base mais historiográfica, a gente assiste o filme, não é? E a gente não está aqui para isso. Nada contra o filme. Todo mundo já assistiu esse filme, todo mundo adora. Mel Gibson topzera, como William Wallace. Então, a gente tem, né? Eu vou trazer. A primeira coisa que você tem que parar para pensar é a origem do William Wallace, né? Eu já falei, eu não vou trabalhar muito com a visão do poema, tá? A gente tem, para usar como parâmetro, no caso, essa vida, esse início dessa vida, essa vida pregressa do William Wallace, uma carta dele, enviada em dezembro de 1297, né? Que traz o nome do pai dele, segundo o que a gente acha. Seria o William Wallace, e ele seria um nobre citado em um manuscrito numa cidade chamada Aishari, né? Tipo, Jaira, Shire, de country, né? De Shire local, enfim. Aí a gente fala Aishari. Enfim, a minha boca também não tá contribuindo muito para falar Aishari. Então, talvez seja esse o link que a gente tem que usar para entender a origem do William Wallace. Não é a certeza, como também não é a Deus dará. O poema do Blind, ele diz que o William Wallace nasceu em Eldershire e seria filho de Sir Malcolm de Eldershire. Tem muito historiador que trabalha com isso, porque muita gente seguiu, né, a linhagem tradicional, né, da historiografia, segue, né, já seguiu muito essa linha de usar esse poema. Porém, agora a gente não tem tanta certeza de que de fato foi isso, tá? Porque não existe nenhuma evidência, tanto do lado que eu trouxe dessa carta, que ele fala, quanto do lado do poema, de que ele tem conexão com esses dois lugares, tá? Sobre o nome Wallace em si, eu também trouxe porque eu acho bem interessante, é um nome que pode ser relacionado ao sudoeste da Escócia, tá? E que tem como origem no inglês antigo, até ok. Ele seria meio que o Willish, tá? Ele seria meio que falado dessa forma, Willish, que teria dois significados. Aí dependeria muito da região ou de quem estava falando, né? Que ou poderia significar estrangeiro, como poderia significar também galês. Porque há duas variações de forma de falar esse Willish, Esse Willish, né? Na raiz da palavra, também poderíamos chamar de Welshman. E aí esse Welshman tenderia mais para o galês, enquanto o outro tenderia mais para o estrangeiro. A gente não sabe direito, mas há essas duas variações com a origem do nome Wallace, tá? Então isso traz a possibilidade de que o Wallace ele já, né, já teria família no sudeste da Escócia, que essa família Wallace, né, mas melhor dizendo, teria terras do sudeste da Escócia, mas que seria imigrante do país de Gales, teria subido, né, saído do país de Gales e ido para a Escócia e se instalado ali. Mas aí também a gente não tem certeza, porque também pode ser um termo utilizado com irlandeses, né, estrangeiros, homens que vieram da Irlanda. Então, assim, acaba que fica muito ambíguo essas informações da origem do William Wallace, até nominal quanto de pessoa. As mais fortes linhas historiográficas dizem que o William Wallace
tinha uma experiência militar antes de entrar na Guerra da Escócia, tá? O que traz provavelmente que ele participou da Guerra do País de Gales, provavelmente como mercenário e provavelmente como arqueiro no exército do Eduardo I. Por que que a gente usa arqueiro, principalmente? Porque o selo pessoal dele vai estar lá nas postagenzinhas que eu faço no Instagram e no Facebook, Elizabeth Margot, remete a um arco e flecha. Então, isso, né, traria como se fosse uma origem dele militar o arco e flecha. E por que que mercenário no exército de Henrique... Aí, gente, eu cismo com Henrique, né? Porque eu amo Henrique. O nome do meu filhinho vai ser Henrique um dia, se eu tiver. Né, amor? Por que, então, que ele lutaria no exército de Eduardo I, né? Na Guerra do País de Gales, antes de ser a guerra com a Escócia? Porque o Eduardo I, ele chamava, né, ele convocava muitos mercenários, ele não tinha um exército tão volumoso assim, um exército inglês tão volumoso assim. Então ele chamava, ele contratava mercenários para poder lutarem com ele. E o William Wallace podia ser um desses, ok? Vamos lá. A primeira ação militar dele, né, na guerra de fato, né, da guerra de independência, na guerra de libertação escocesa, foi um ataque a William de Helsing, tá? Que era um alto xerife inglês de Lamarck. E foi feito em 1297. Foi a primeira ação dele, de fato, registrada, confirmada, enfim, dentro da Guerra da Escócia. A gente não sabe os motivos que ele atacou esse xerife inglês, mas foi ali que ele se uniu à guerra, ok? O Blind, né, o Blind Harry, diz que foi para vingar a morte da esposa. Tem essa teoria, né, de que a esposa foi morta por esse xerife, ou de que foi uma retaliação contra do William Wallace contra algum inglês que fez mal à esposa, mas só que a gente não sabe nem se o cara foi casado de fato. Então foi o seguinte, eu tô trazendo esses pontos que acabam complementando a história, mas que não necessariamente tem confirmação, é embasado, entende? Então, assim, é só para entender mais o contexto, entender também um poema que é muito famoso, que é do Blind Harry. Então vamos lá. Aí, o segundo passo dele dentro da guerra da Escócia foi se unir a William de Hard, tá? Ou Lord Douglas, como você quiser chamar. Os dois juntos atacaram os ingleses em Scone, tá? Eles traçaram uma aliança muito produtiva aí, esses dois, né? Esses dois Williams, né? É porque todos chamam William, então esses dois Williams. Mentira. O Hard. O cara também se chama William, mas eu vou chamar de Hard. Gente, a minha pronunciação deve estar um O. Então, essas ações do William, enfim, né, de vários outros nobres ou plebeus, anyway, estavam se tornando muito comuns porque a Escócia estava num período da guerra onde ela não tinha um líder unificador. Ela tinha pequenos líderes que lutavam contra a Inglaterra, mas nada que unisse todos. O Hard, né, o que fez até uma aliança com o William Wallace, ele era o que estava mais sobressaindo nesse quesito. Mas ainda assim ele não era um líder comum, um líder unificador. Aí o que aconteceu? Enfim, antes de falar dessa guerra que é mais importante, eu tenho que trazer um ponto aqui da característica do próprio William de guerra, tá? Ele se baseava muito em florestas e ali ele fazia saques e guerrilhas, tá? Contra os ingleses. Esse era o tipo de tática dele de lutar contra os ingleses, ok? Eles se unem com o Andrew de Murray, ok? Que também era outro líder que estava sobressaindo na Escócia naquela época. O William de Hard, ele cai aleatoriamente, não mentira, aleatoriamente não, ele cai na guerra, enfim, ele não se prolonga na guerra, ele vai cair, sentido de cair de morto mesmo, tá, gente? E aí o Williams vai continuar com a aliança com o Andrew de Murray, ok? E aí a batalha, uma das batalhas mais importantes pro William e pro Murray também, é a batalha de Stirling, né, que é a batalha da ponte de Stirling, que era um castelo e ele tinha a ponte. O que aconteceu? Os nobres ingleses, eles estavam no castelo
iam sair pela ponte, né, os nobres com o exército inglês, sair pela ponte para poder batalhar com os escoceses que estavam do outro lado. Só que aí o William e o Andre, eles fizeram tipo que uma armadilha e renderam, né, os ingleses na ponte. E a ponte cedeu, a ponte caiu e matou muito inglês. E ali foi a primeira vitória escocesa forte do William Wallace e que trouxe o senso de unificação para os escoceses, né? De vitória mesmo. Tipo, caraca, estamos voltando a ser o que era, né? Estamos tentando, estamos dando uns passos para frente, de certa forma. Após isso, o William e o Murray, né, foram nomeados os guardiões do reino da Escócia. Então, essa batalha lá foi muito importante para o William, que ele se tornou guardião. Né? Quem não estiver entendendo muito bem, né, eu estou contando só a ação, né, do William Wallace, vai no episódio anterior, que eu falo de Eduardo I, e conta a história, né, da Guerra de Independência, da Guerra da Escócia, enfim. E vou até o fim dela, não paro só em Eduardo, eu explico ela bonitinha do início ao fim. E agora eu entrei, eu não me atentive ao William Wallace ali. Aí agora eu entrei para falar da trajetória de William Wallace nessa guerra. Então, tipo, se você quiser, mas como foi essa questão? Pá, vai no outro episódio que tá bem legal. Eu falo sobre um rei inglês que lutou bastante, que teve conquistas muito importantes para a Inglaterra para os anos que se seguiram. Com isso, os dois começaram a, né, se tornar guardiões. Quando eu falo guardião, ele não é rei, ele não é primeiro-ministro, ele só é um guardião militar, ou seja, ele torna-se a ser aquela imagem unificadora militarmente, ok? O Murray morre também, e aí o William ele fica como guardião sozinho, tá? Ele assume essa liderança sozinho. Aí as táticas que ele passa a utilizar a partir disso são táticas de oportunidade e de uso inteligente, vou usar esse termo melhor, do terreno onde eles estão batalhando. Porque a Escócia, ela não tinha muito exército, não tinha muitos homens, também não tinha muito armamento, tava na merda. Então, ele precisava ser inteligente, entender onde ele estava, com quem ele estava lutando, que terreno era aquele que ele estava lutando, tipo como foi na ponte de Stirling, né? Stirling. Então, é isso que ele traz para a liderança dele, né, nesse período que ele se tornou guardião da Escócia. E aí, o William, gente, realmente, assim, hoje não tá dos meus melhores dias, tá? Então, me desculpem. Em 1297 também, tudo que eu tô contando aqui da guerra é tudo nesse ano, até agora. Quando mudar um ano, eu aviso a vocês. Pô, mudou o ano. Tudo que ele fez, as batalhas, né? É em 1297. Ele é feito cavaleiro pelo conde de Carrick, que ele não era, ele era um nobre, né, baixo, assim, bem baixinho, e se tornou cavaleiro pelo conde, através da nomeação do conde. Continuando guardião, tá? Aí agora a gente muda o ano. Aí, em 1298, o Eduardo I fez um contra-ataque, tá, aos escoceses. A primeira batalha ele perde, mas na segunda ele é uma revanche mesmo, é basicamente uma revanche. Ele vê a oportunidade, ele estava indo para Edinburgh, mas soube que os escoceses estavam alojados em um castelo e vai até lá. O William Wallace está lá. Ele luta, tipo, pega meio que todo mundo desprevenido e consegue vencer os exércitos escoceses ali. E o William Wallace mete o pé, ele consegue fugir, ok? Mas aí o Eduardo consegue ter uma grande vitória nesse sentido militar. E com isso, o William Wallace ele acabou perdendo muito prestígio, que foi uma derrota muito feia. E aí ele renuncia ao posto de guardião da Escócia no ano seguinte, e em favor do Robert de Bruce, que depois se tornaria Robert I, rei da Escócia, mas é só quando a guerra acabar. Então, eu falo dele no episódio anterior. Então, caso vocês queiram entender melhor um pouquinho, vai no episódio anterior. Aí a gente entra na grande questão, que a gente não sabe o que ele fez exatamente depois que ele renunciou ao cargo. Há grandes indícios de que ele foi para a França pedir ajuda do rei francês, Filipe IV,
Porque a citação do rei francês, dizendo, né, olha, o Wallace e tal, olha o Wallace, e também, depois eu vou chegar nisso, pra não contar os spoilers. Ele retorna em 1304, ou seja, ele passa alguns anos fora, né, fora ou entre aspas, sumido, e já quer voltar a guerrear, a fazer parte, enfim, a estar ali. Nisso, no mesmo ano, John de Mentre, inglês, tá? Mentre, enfim, anyway. O trai era um cavaleiro, um nobre, né, baixo também, escocês. Ele trai William Wallace, entrega William Wallace para os soldados ingleses. E aí, agora volta o spoiler do negócio que a gente. Por que a gente acha que ele foi na França? Porque ele tinha salvos-condutos com ele, William Wallace, quando ele foi capturado. Ele tinha um salvo-conduto francês, dado pelo rei francês, e um salvo-conduto norueguês, dado pelo rei norueguês. Meu Deus do céu. Então, há esses indícios, né? Ele é levado para Londres e ele vai ser julgado em Westminster Hall, onde é o parlamento, tá? Aquele lugar já fez tanta coisa. Foi acusado de traição e de assassinato a ingleses durante a guerra, tanto ingleses militares quanto ingleses plebeus, assim, normais, tá? Aí tem um plus aqui, que é também aquela ideia, né? Não sabe se é verdade, mas também não sabe se é mentira, né? Fica entre o meio termo ali, que colocaram uma guirlanda de carvalho na cabeça dele e passaram a chamá-lo de rei dos fora da lei, depois do julgamento, né? Ele foi julgado, condenado, né? A traição e a assassinato. Foi levado à Torre de Londres. De lá tiram toda a roupa dele e colocam ele num cavalo não em pé, tá, gente? Arrastado mesmo pelo cavalo, no caso. Que vai da Torre de Londres até o centro de Londres. Nossa, muito Londres. Da Torre de Londres até o centro da cidade. Strindeman. Enfim, eu não vou saber falar. Às vezes complica, ainda mais com o meu dente aqui ajudando na minha pronúncia, né? Lindo. É longe. É longe. A Torre de Londres, ela fica num. Agora não, né? Mas ela ficava fora da cidade. E aí você saía, andava, até chegar no centro. Assim, era um lugarzinho longe, eram algumas, entre aspas, né? Algumas horas para eles, né? Naquela época. E ele foi arrastado até o centro da cidade. Lá ele foi hostilizado, nananã, xingado, pá. E aí foi torturado, teve víscera arrancada, né? Arrancaram o intestino dele. Vou poupar dos detalhes sórdidos. Foi enforcado, foi adestrado, castrado, né? Enfim, falei como se fosse um cachorro, mas é pra vocês entenderem. E depois esquartejado, né? Por fim, quando já estava morto, cortaram todas as partezinhas do corpo e distribuíram por toda a Inglaterra, tá? Pelo reino. E a cabeça dele ficou na Ponte de Londres, né? Na estaca da Ponte de Londres, que também era a localidade central. A morte do William Wallace em si, ele era um líder militar, não tão conhecido assim, não retirando a importância dele, mas ele não era como Robert the Bruce, como quando Robert the Bruce conseguiu começar a unificar a Escócia e lutar contra a Inglaterra. Ele era apenas um líder militar escocês, que foi importante, que teve sua preeminência na guerra. Mas a morte dele vai transformar ele num mártir. Os escoceses eles vão se identificar, principalmente, né? Vão se identificar com William Wallace, com o que ele representou, com o que ele morreu, querendo ou não, lutando. Mas a gente não tá romantizando aqui como o filme romantiza, tá, gente? O filme tem muito erro mesmo. De temporal, né? Nem erro no sentido de, colocaram ele pintado de azul e branco para representar a bandeira da Escócia, que nem existia isso na época. Nem tô falando desse erro, eu tô falando de erro, às vezes, temporal, entendeu? De tempo mesmo. E ele foi um mártir que teve muitas estátuas, muitos monumentos feitos em seu nome. Eu coloquei alguns também lá no Instagram, no Facebook. E ele passou a ser considerado como herói nacional. Ele é aquela imagem que representa a luta da Escócia pela liberdade. Não só nesse período, entendeu? O herói nacional, quando a trajetória dele passa a ser contada,
ela passa a se adequar a todos os períodos que aquela nação precisa de um herói. Vemos aí Tiradentes. O filme, foi o que eu falei, né? O filme foi O Coração Valente, ele realmente é bem conhecido, o filme. E a história do William Wallace é bem conhecida, por isso que a gente faz o filme, né? O filme ele faz quando o negócio pega fama. E aí eu achei interessante, vou deixar isso por último, que foi a frase que ele disse, né, tecnicamente, que ele fala que ele, no julgamento, né, que ele fala que ele não é um traidor. Ele fala assim, eu não sou um traidor a Eduardo, pois eu nunca fui seu súdito. Eu trouxe essa frase porque ela resume muito bem o que é a guerra de libertação ou de independência escocesa, que culmina, graças a Deus, com a libertação da Escócia. Ela consegue meio a independência dela, né? A gente usa essa palavra independência, mas não é a melhor palavra, mas para vocês entenderem, né, para encontrar, né, ponto, né, da gente que tá aqui, deles que estão lá, né, desse movimento, a gente usa essa palavra, porque de fato, os escoceses não eram súditos do Eduardo I, e eles eram considerados traidores por lutarem pela sua liberdade, sendo que eles não estavam lutando nem contra o rei deles, entendeu? Isso eu falei um pouquinho lá no último episódio. Então, se quiserem ver, vamos lá. Gente, o episódio eu diria que foi bem rapidinho. Desculpa pela minha pronúncia, principalmente. Não está das melhores. Mas é que realmente eu tô com o siso aqui tá gritando. Eu não queria deixar de fazer, porque eu tenho um compromisso comigo e com vocês. Eu realmente gosto muito de estar aqui fazendo isso. Eu sei que eu não tô das mais animadas também, né? Dor de dente a fogo. Mas é isso, enfim, não vou me prolongar muito. Espero que vocês tenham gostado dessa breve história de William Wallace. É uma breve história porque também não tem muitas informações. Como um bis extra vale muito a pena, de verdade. E desculpa de novo a minha pronúncia, os chiados que eu sei que vão vir aí por causa do meu dente. Saibam que eu não estou podendo comer, então vocês estão no lucro. Eu não. No caso, o bis extra, né? Eu não tô podendo comer porque eu não tenho como morder, né? Com o dente aqui sair. Enfim, eu não vou ficar contando do meu dente aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, eu me empolgo e começo. Espero que vocês tenham gostado. Foi realmente só pra não passar em branco e pra mostrar pra vocês que eu realmente me importo com isso aqui. E eu vejo vocês semana que vem, sem dente, com a voz ok, pra falar de mais um rei inglês. Guardem o resto do outro bis. É só bis. Fica só bis essa semana. E eu volto no próximo episódio com mais um novo podcast falando sobre história. Um grande beijo e tchau!